Queridos irmãos do lar Dom Inácio de Loyola, inicia-se agora uma viagem há mais de 2000 anos atrás, com a pregação do Evangelho de Jesus, na voz do presidente do lar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao lar essa noite. E meus irmãos, deixa eu baixar aqui que senão vai. E meus irmãos, hoje nós vamos fazer um passeio, uma viagem no tempo e no espaço divino. Estaremos nos encontrando com uma das primeiras curas de Pedro, a rocha de Cristo. Uma viagem até o Evangelho de Jesus ressuscitado. Que nessa mensagem ela traz grandes surpresas para cada um de nós, porque ela vai nos mostrar como funciona todo o processo de cura e de um milagre. Por isso, Marisa, e antes de tudo, de começarmos, vamos cumprimentar essa pessoa linda e perfumada que está do seu lado e fala: seja bem-vindo ao lar do Inácio. Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Apertem os cintos, que a viagem de hoje será emocionante. No contexto dessa história, nós vamos até aquele momento lá no Atos dos Apóstolos, descrito por Lucas, que era um evangelista que não conheceu Jesus, e que ele vai escrever no Atos dos Apóstolos as principais ações dos discípulos do nosso Mestre amado. E uma delas é essa passagem de hoje. É importante nós termos em mente que antes do Ato dos Apóstolos, Pedro havia negado Jesus 3 vezes ao cantar do galo. Antes, o próprio Pedro teve medo ao ousar caminhar sobre a água e afundou. Mas agora, a partir do momento da descida do Espírito Santo, que nós já vimos aqui no Pentecostes, a partir daquele momento, aqueles homens agora eram diferentes. Aqueles homens agora estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Agora eles não eram mais aqueles discípulos acanhados e que estavam escondidos em suas casas com medo de serem presos. Não. Agora eles eram ousados. Agora eles eram corajosos. Agora eles tinham confiança em tudo aquilo que haviam aprendido com o Mestre amado. E aí está o grande diferencial. Agora nascia a rocha de Cristo. Sobre tua pedra, sobre você, construirei a minha igreja. Igreja não no sentido de igreja, mas no sentido de, claro, de união, congregação. Ah, meus irmãos. E Lucas, ao descrever essa passagem, ele começa falando
Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E aí começamos a viajar pela mensagem de hoje. Nós vamos ver que Pedro e João caminhavam, estavam indo ao templo, à sinagoga, pois eles eram judeus. Estavam indo à casa de Deus para orar. Olha que coisa linda. Olha a importância de cada um de nós virmos à casa de Deus. E o nosso convite é que venham ao lar do Inácio, a vocês que estão nos assistindo. Vir à casa de Deus nos cria uma intimidade com o Salvador. O próprio Jesus nos dá o exemplo disso. Quando o nosso mestre, ele mesmo ia na sinagoga orar. Por isso, hoje, cada um de vocês que aqui vieram nessa noite, cada um de vocês, vieram fielmente cumprindo os ensinamentos de Jesus. Cada um de vocês é vitorioso, porque venceu o frio, venceu aquela preguicinha gostosa, venceu às vezes a dificuldade de locomoção para estar aqui. E hoje vocês vieram à casa de Deus como Jesus havia ido à sinagoga muitas vezes, e como agora Pedro e João estavam indo. Cumprimenta teu irmão e fala a ele assim: parabéns, você chegou na casa de Deus. Sacode teu irmão. Sacode. E Pedro e João estavam indo à casa de Deus. Estavam indo à sinagoga para orar. E aí, amados, diz o texto sagrado que eles estavam indo para orar. E como o nosso mundo está precisando de oração. A oração, ela arrebenta os ferrolhos da adversidade. Abre portas, cura doenças, transforma vidas. E nesse mundo, nesse momento que estamos vivendo, meus irmãos, vocês são sortudos. Porque em terras distantes, terras bíblicas, está existindo guerra, dor, morte, sofrimento. Quantas famílias destruídas. Quantas famílias que perderam seus entes queridos. Quanta fome. Quanta doença. Vivemos no limiar de uma grande, vamos dizer assim, conturbação espiritual. Estamos vivendo, para aqueles que estudam a Bíblia Sagrada, os sinais do Apocalipse estão na nossa porta. Já estamos vivendo. O mundo atravessa agora numa linha tênue de uma grande guerra mundial. Para os espíritas e espiritualistas, chegou a transição planetária. É a hora da transformação. E aí é muito mais importante seguirmos o exemplo de Pedro e João, de Jesus, irmos ao templo a orar, mas sobretudo orarmos constantemente nesses momentos difíceis. Porque
a vida está tão difícil que às vezes você já acorda de manhã atrasado, esquece de agradecer ao Criador por lhe abrir os olhos nessa manhã. Você esquece de agradecer ao Criador pelo pão que Ele coloca em sua mesa. Você vai dormir em sua casa tão exausto, cansado e preocupado que no meio do Pai Nosso você já está dormindo. E não oramos. E no contexto espiritual, no orbe espiritual, o bem e o mal estão numa grande batalha em cima. Travando batalhas nas espadas de fogo de São Miguel Arcanjo. E aí eu quero perguntar a vocês: vocês têm orado? Sim. Foi fraquinho. Então, para despertar essa fé em vocês, pega esse teu irmãozinho e sacode. Ora, meu irmão, fala para ele. Se a coisa está ruim, ora que melhora. Se a coisa está boa, ora e agradece. E o texto sagrado nos fala, Lucas descreve que eles foram à hora nona. A hora nona era a terceira oração na sinagoga no dia, terceiro culto. Tinha vários cultos, mas aqui eram 3 principais. E eles foram então para a sinagoga na hora nona, que era às 3 horas da tarde. E ao chegar lá, que eles estavam indo para o culto, e era num templo grande, aí é um detalhe interessante, que era o templo que tinha uma porta linda chamada Porta Formosa. Tem muita mulher formosa aqui hoje? Tem? Olha, então, senhores, preparem-se o galanteio, né? Mas era uma porta que era toda de bronze, toda talhada pelos melhores artistas da época, com contornos, adornos de pedras preciosas e ouro. Seu peso era tão grande que era necessário 20 pessoas para movê-la. E era chamada Formosa porque era uma das 12 portas sagradas que existiam e a principal porta do templo. E era também formosa porque quando batia a luz do sol sobre ela, refletia uma imagem dourada que maravilhava a todos. E aí, eles estavam indo na escadaria que dava para a Porta Formosa. Quando lá eles se depararam com um homem em que Lucas descreve que aquele homem, o texto bíblico nos fala que era coxo desde o ventre de sua mãe. Isso quer dizer que ele nasceu com paralisia, ele não poderia mover-se desde o seu nascimento. E levando isso para o contexto da época, a pessoa com aquela deficiência, com aquela paralisia, era tido como uma pessoa pecadora, impura. Daí ela não poderia trabalhar, casar, constituir família, mas também era proibido a ela entrar no templo, porque era considerada pecadora. Mas o que teria feito aquele homem de pecado, pois se ele já nasceu assim? Uns acreditavam que foi ele ou os pais deles, mas os pais deles iriam cometer um pecado e ele queria pagar? Ou seria pela lei da reencarnação? Um resgate por erros ou falhas
de vidas passadas. Porque não se iludam, meus irmãos, muitas das coisas que nós passamos hoje teve consequências em outra vida. Muitas das coisas que nós estamos sofrendo é para resgatar erros nossos do passado. E que Deus nos abençoe com o esquecimento que tivemos de encarnações passadas. Olha, meus irmãos, aquele homem, então, não podia trabalhar, constituir família, porém Roma lhe dava um alvará, lhe dava uma autorização para que ele pudesse pedir esmolas, porque teria que ter autorização de Roma, não era flanelinha. E ele chegava, ficava pedindo esmolas há 40 anos, que os estudiosos falam que ele tinha 40 anos, 38 para 40. 40 anos de privação, 40 anos de dor, 40 anos com a sua vida paralisada. Quanto tempo tem durado a sua dor? Quanto tempo tem durado a sua provação? Quanto tempo tem durado a sua angústia? Aquele homem era uma vida inteira de sofrimento. Se apaixonava por alguém, mas jamais teria o retorno. Passava a vida precisando de alguém que o levasse até as escadarias do templo para pedir esmolas. E que o recolhesse no final da noite. Senão ele morreria de fome. Quanto vale um amigo? Um amigo que te deu uma palavra de conforto nas noites escuras da vida. Um amigo para te consolar quando você perde alguém que você ama. Um amigo para te ajudar nas horas difíceis. Ou apenas um amigo para te abraçar diante da sua dor. Agora faz um gesto de carinho. Pergunta para o irmão teu lado: você quer ser meu amigo? Quem disse sim, levanta a mão para mim. Então agora você vai dar um abraço apertado nesse irmão que está ao teu lado. Fala: ei, deixa eu te abraçar, meu amigo. Fala para ele. Tá bom, gente? Larga. Agora a prova da amizade. Me empresta 200. Amizade sincera. Mas alguém teria que levá-lo com carinho até a escadaria do templo. E ele passou a vida inteira, pedindo esmolas. Me dá uma moeda, me dá um ouro ou uma prata. Porque era daquilo que ele iria sobreviver. É daquilo que ele iria se alimentar. Da esmola que ele pedia. E aquele homem há 40 ou ao menos 30 anos, ao menos ali, pedindo esmolas. Provavelmente aqueles discípulos, Pedro e João e todos os outros, já haviam passado ali várias e várias vezes. Todo mundo na região já o conhecia, porque ele estava há 40 anos ali pedindo esmolas. O próprio Jesus já havia passado ali várias e várias vezes e já deve ter visto ele. Aí vocês vão perguntar: mas Eduardo, por que ninguém fez nada antes? Tudo na hora, no tempo de Deus. Não é quando nós queremos, não é quando nós achamos o melhor, não é quando nós
estamos desesperados por aquilo, e nem é às vezes aquilo que nós desejamos, é aquilo que vai acontecer. Isso tudo é na hora, no tempo de Deus. Ele é que sabe a hora certa de agir na sua vida. Ele é que sabe o momento exato que o milagre deve acontecer. Ele é que sabe o momento certo para você receber aquilo que você está pedindo. Então, tenha calma, paciência. Aprenda a esperar em Deus. E Pedro e João, passando por ali, olhando para ele, viu aquele homem pedindo esmolas. E Pedro chega perto dele e fala assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, agora eu te dou. Isso me faz lembrar uma passagem, uma situação que eu vivi há um mês atrás. Eu tive na tumba de Pedro, o pai da igreja. E essa passagem, no momento que eu estava lá, me veio à mente. Pedro dizendo: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus de Nazaré, eu te dou. Talvez hoje, olhando para onde ele estava, talvez o Pedro não pudesse dizer isso: não tenho ouro, não tenho prata. Porque ele estava em volta de ouro e de prata. O quanto o ser humano mudou. E ele vai dizer então para eles, dizendo assim: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, eu te dou. Olha a senha para o nosso milagre. Jesus disse: tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele te dará. Pedro, sabendo disso, ele disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus, eu te dou. Não era ele que iria realizar a cura, era Deus. Era Jesus. Aquele homem estava pedindo uma moeda, uma esmola, mas Deus tinha algo maior para ele. Deus tinha algo maior para ele, era a cura. Porque se desse o ouro e a prata, a vida dele ia continuar a mesma coisa. No dia seguinte ele estaria lá pedindo esmola de novo. Mas Deus deu a ele a cura. A cura que transforma vidas. A cura para uma vida nova, plena, repleta de esperanças, repleta de fé. Aquele homem que ficava na porta do templo, ouvindo as pessoas saindo, dizendo: que pregação maravilhosa, que bênçãos eu recebi no templo. Hoje foi maravilhoso, que palavras fortes. Você viu quantos milagres no culto de hoje? Ele ouvia dizer, ouvia falar, mas jamais teve a oportunidade de ali entrar. Agora, ele era objeto da cura. Muitos de vocês que estão nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, talvez vocês fiquem só sabendo: que pregação maravilhosa. Mas a cura, só aqui na presença de Deus. É a experiência de fé. Deus tem algo maior para vocês, meus irmãos. Vocês que vieram aqui essa noite, enfrentando um trânsito difícil, enfrentando uma noite gelada, enfrentando dificuldades no transporte. Vocês que vieram aqui essa noite,
Deus tem algo grande para vocês, porque Ele está vendo a dificuldade, Ele está vendo o seu merecimento, Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo o quanto você merece. E se você crê nisso, fala assim bem alto: eu creio, essa bênção é minha. Fala bem alto. Então Pedro chega, estende a sua mão sobre ele e diz para ele: olhe para mim. Porque aquele homem devia estar olhando para tudo que é lugar, estendeu a mão, pedia: me dá uma esmola, me dá uma esmola. Mas para você conseguir o milagre, você tem que se concentrar nele. Para você conseguir a sua bênção, você tem que se concentrar nela. Não adianta você, às vezes, chegar: vou tomar um passe bacana, e estar lá pensando no filé mignon que vai comer depois. Minha novela, lá o jogo do Bangu com Criciúma vai ser um bolão. Não, meus irmãos, você tem que concentrar naquilo que você vai receber. Quando você deitar nas macas, concentre-se naquilo que veio buscar. Esquece tudo fora. Concentra na energia do passe que está vindo. Concentra na bênção. Concentra no milagre. Seja instrumento de Deus para receber aquilo. Concentre-se. Por isso que Pedro disse: olhe para mim, foca. Aí chega pro teu irmão e fala assim: olha para mim. Aí tu dá uma piscadinha, de repente rola, né? Feriadão, abençoado. Né? Olha. Aí chegou Pedro e disse: levanta-te e anda. Mas o que aconteceu? O homem levantou e andou? Não. Ele ficou sentado da mesma forma que ele estava antes. Não entendeu nada. Porque tem certas vezes, certas horas na nossa vida que nós temos que provocar um milagre. E aí ele pega na mão e diz: levanta-te e anda. E puxa a pessoa. Provoca um milagre. Fala lá em cima: pô, pai, caramba. Provoca um milagre. Vocês vieram hoje no lar provocar um milagre, provocar a bênção, provocar a ajuda, a transforma íntima. Nós, hoje, aqui reunidos, estamos provocando um milagre. Eu tenho certeza que essa noite é o início de uma nova história na sua vida. Enquanto eu vou chamar o coral, eu quero que você provoque um milagre, falando para o teu irmão: provoca um milagre, meu irmão. Hoje é o dia da sua bênção. E que a paz de Deus esteja